Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria e felicidade nós estamos aqui, graças a Deus. Estamos vencendo mais uma semana. Em nome do Senhor Jesus, nós somos ali do pastor Hércules, em nome de Jesus, eu e meu esposo, nós somos ali no ministério ali. E nós, graças a Deus, estamos felizes e bem. E nós lá somos escalados, né? E eu creio que foi o Senhor que prepara todas as coisas, sabe de todas as coisas, né? Que lá são tudo por escala, né? E Deus abençoou que quando não tem escala, eu vou para outras igrejas fazer visita. Meu pastor também sabe disso, que nós temos que ter reverência e ordem. Nós estamos um pastor e nós temos que obedecer ao nosso pastor. É a ordem de Deus, né? Então, por acaso, domingo não estivemos na escala, nós viemos aqui. E hoje caiu de novo, nem eu nem meu esposo estava na escala, nós estávamos liberados. Então, graças a Deus, então nós falamos, já que nós estamos liberados, nós vamos estar lá ajudando os irmãos em nome de Jesus. Nós nos sentimos muito felizes em estarmos aqui ajudando também, né? Então é Deus que prepara todas as coisas, né? Como a irmã falou, é Deus que prepara, não tem? Porque nós devemos ser obedientes, né? Nós não podemos sair também fazendo o que quer, né? Desobedecendo nossa igreja, nosso pastor, faltando os cultos, deixando de fazer a obra, não, jamais, né? Mas tudo com a aprovação de Deus e também com o nosso pastor também, né? Tem que ser com ordem e decência, né? Nós devemos ser assim. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor hoje tocou no meu coração em nome do Senhor Jesus, é uma palavra bem conhecida, que nós vamos meditar hoje. Eu quero que a igreja medite em nome do Senhor Jesus comigo, que se encontra em nome de Jesus em Lucas 7, no versículo 37. Uma palavra bem conhecida em nome do Senhor Jesus, Lucas 7, 37. Em nome de Jesus, palavra bem conhecida, onde se tem um título, a unção de Jesus pela mulher pecadora. Vamos ler o versículo 37, alguns versículos. E eis que uma mulher da cidade tinha uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um mento, estando por trás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora o profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é pecadora. No versículo 48, em nome de Jesus. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecadores? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Em nome de Jesus, a igreja pode se sentar. Glória a Deus. O Senhor, nós fazemos tudo conforme o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos, tem nos direcionado. Em nome do Senhor Jesus. E quando eu cheguei aqui em nome do Senhor Jesus, eu sempre trago uma palavra, mas o Senhor ali no banco me deu essa palavra em nome de Jesus. Eu creio que nós temos que fazer o que o Espírito Santo de Deus toca em nosso coração. Então o Senhor me levou a meditar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, quando caminhava com uma grande multidão, irmãos, naquela cidade, um certo dia, a Bíblia vem falando que um fariseu, ele chama Jesus para estar com ele, para cear com ele na sua casa. Esse fariseu, em nome de Jesus, por nomes, nós vemos o nome aqui, Simão, nós podemos ver aqui também o personagem principal, Jesus ali, nós podemos ver também a pecadora. Temos três pessoas que estavam ali falando nessa palavra, são específicas, meus irmãos. Fala que esse homem, a encontrar Jesus, depois de ver Jesus falando das suas pregações, ele convida Jesus para ir até a tua casa. E juntamente, meus irmãos, com Jesus, tem outros convidados também, que ele convida para estar
na sua casa. Então Jesus ali começa a preparar aqueles homens a ouvir a palavra que Jesus pregava. Jesus entra dentro daquela casa, meus irmãos, e aquele homem começa a falar aqui que estava à mesa. Na mesa tinha uma grande ceia, meus irmãos, naquela mesa, para todos aqueles convidados. Porque quando nós fazemos alguma festa, algo em nossas casas, nós chamamos convidados. Talvez pessoas chegadas, talvez são pessoas muitas das vezes que acabam entrando na nossa festa, na nossa casa, até mesmo sem ser convidada. Essa mulher era uma dessas mulheres, né, que tinha entrado naquela festa. Aquela mulher, meus irmãos, ela não tinha sido convidada para estar naquela festa. Ela não era íntima da família, ela não tinha amizade naquele lugar, porque fala que aqueles que estavam com ela, eles olhavam de mal vista. Eles chamavam ela de mal vista, porque ela não era desejada de estar juntamente com eles naquele lugar. Mas fala, meus irmãos, que quando Jesus ia até a casa de Simão, fala que essa mulher, meus irmãos, ao ouvir tudo de Jesus, tudo a respeito que Jesus fazia, ali fala que em nome do Senhor Jesus, ela sente no seu coração, creio eu, uma vontade tão grande de conhecer Jesus, de estar com Jesus, de saber quem é Jesus. Aquela mulher agora não queria mais somente ouvir de Jesus, nem ver os milagres que Jesus, aqueles homens falavam que ele fazia. Aquela mulher naquele momento, meus irmãos, arde no coração, no peito dela, de estar com Jesus, de estar presente de Jesus, de estar ali no nome de Jesus, de ver quem é aquele homem. E fala, meus irmãos, que aquela vontade, aquele anseio era tão grande, que aquela mulher, meus irmãos, ela não vai de qualquer maneira até Jesus. Fala que ela vai levando em suas mãos um argumento, meus irmãos, um argumento onde nós sabemos que era um jumento muito caro, muito valioso naquela época, meus irmãos. E aquela mulher decide pegar aquele vaso de alabastro, meus irmãos, e ir até a Jesus, a encontrar esse Jesus que ela tanto ouvia. E fala, meus irmãos, que quando ela chega ali naquele lugar, meus irmãos, ela vê os convidados todos na mesa. Meus irmãos, nós sabemos que as pessoas que sentavam na mesa tinham que ser pessoas somente exclusivas, convidadas da casa. Aquelas pessoas que estavam na mesa eram as pessoas que poderiam falar alguma coisa. Aqueles convidados poderiam até estar ali, aqueles outros, mas nós sabemos que eles não poderiam se manifestar, que a preferência era daqueles convidados que estavam à mesa. Mas aquela mulher, meus irmãos, não fez com que ela impedisse de chegar até Jesus, meus irmãos. Aquela mulher fala que ela estava ali de longe, ela olhava Jesus sentado à mesa. Jesus estava juntamente com os convidados, meus irmãos. Mas fala, meus irmãos, que aqueles convidados ali, e aquele homem que era o dono da casa, era o homem que tinha organizado ali toda aquela ceia, aquele homem está tão envolvido com tantas coisas, meus irmãos, que ele esquece de dar o verdadeiro mérito para Jesus, meus irmãos. Ele começa a ficar preocupado, o que está na mesa, o que está posta, ele começa a ficar preocupado, os convidados que estão chegando, os convidados que estão ainda ali, meus irmãos. Mas aquela mulher só observa de longe, meus irmãos. E enquanto aquela mulher observa de longe, meus irmãos, ela decide tomar uma decisão. Ela não se contenta, meus irmãos, de somente estar ali. Ela quer, meus irmãos, fala que a Bíblia que ela vai, meus irmãos, por trás de Jesus, por trás dos pés de Jesus. E ali ela se prostra aos pés de Jesus. E ali ela começa a ter uma atitude, meus irmãos, muitas vezes inesperada para aqueles que estavam ali. Fala a Bíblia, meus irmãos, que ela abre aquele momento, aquele vaso, e derrama todo sobre os pés de Jesus. Ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela começa a enxugar com seus cabelos, meus irmãos, as lágrimas regando nos pés de Jesus. E aqueles homens não conseguem entender. Meu irmão, aquele homem era um anfitrião da casa. Era um homem chefe da casa. Meus irmãos,
sabe que esta mulher é pecadora, meus irmãos. Aquele homem dentro do seu coração começa a murmurar, meus irmãos. Mas, meus irmãos, nós sabemos, Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia por que ela estava ali. Jesus sabia o que ela estava precisando naquele momento. Mas aquele homem, meus irmãos, se sente incomodado. Simão se sente incomodado com a presença daquela mulher. Ele não começa a entender por que aquela mulher tem aquela atitude, meus irmãos. Eu vou dizer agora neste momento, meus irmãos. Eu falo para vocês, meus irmãos, que muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos tão preocupados com tantas as coisas, com nossos afazeres durante as vezes, que nós esquecemos também de sentir a presença de Jesus. Nós esquecemos de ouvir a Jesus. Muitas das vezes nós também murmuramos. Aquele homem começou a murmurar, porque ele não entendia, meus irmãos. Mas nós entendemos, meus irmãos, que um pecador, quando ele chega perante ao Senhor, arrependida, ele se chega prostrando, meus irmãos. Ele não chega se exaltando, ele não se chega colocando maior que sobre ninguém. Não, ela se diminuiu, meus irmãos, no meio de todo mundo. Ela se colocou de joelho. Ela não se preocupou com aqueles fariseus, ou mesmo com o homem da casa. Ela não se preocupou com o dono da casa, o que estava falando dela. Ela só queria estar ali, meus irmãos, adorando a Jesus. E ela adorou a Jesus, meus irmãos. E ela levou, meus irmãos, o melhor que ela tinha para Jesus. Será que eu e você estamos trazendo perante a Jesus o melhor que nós temos? Será que nós estamos trazendo o melhor louvor? Será que nós estamos trazendo para Jesus a gratidão de estarmos aqui, por termos permanecido fiel? Será que nós estamos trazendo a Jesus, entregando a nossa família como gratidão que Jesus tem sustentado? Será que você tem realmente vindo no altar e pregar em nome de Jesus e tem vivido isso dentro do seu lar? A gratidão, meus irmãos. Muitas das vezes nós vemos até Jesus esperando algo para Ele fazer por nós. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela estava vindo até Jesus, ela não tinha recebido nada de Jesus. Ela não tinha recebido nada, até mesmo não, nenhuma palavra ela tinha recebido. Ninguém ali tinha olhado com misericórdia e com amor para aquela mulher. Ninguém fala que no meio do caminho parou com ela para falar de Jesus. Muitas das vezes é assim também. Nós passamos por tantas pessoas e olhamos com os olhos carnais e não enxergamos aquele pecador que está perto de nós, precisando de uma palavra. Muitas das vezes nós só julgamos, porque aqueles homens só julgavam. Essa mulher é uma pecadora. Essa mulher não é digna de estar aqui. Essa mulher é mal vista. O que ela faz aqui? Muitas vezes nós também olhamos muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor e julgamos, meus irmãos. Mas nós não conhecemos, olhamos por dentro do coração daquela mulher. Aquelas palavras, meus irmãos, que ela passou, meus irmãos, ao ouvir murmuração naquele meio onde ela estava, não impediu que ela chegasse até Jesus. Então, meus irmãos, o que está te impedindo a chegar até Jesus? São as palavras que o mundo tem te dito? São a opressão, a multidão que está te oprimindo, que não tem te permitido o seu ministério crescer? Ou até mesmo você está esperando algo acontecer na sua vida para você tomar uma atitude e fazer algo para Deus? Meus irmãos, nós sabemos que aquelas mulheres daquele tempo, elas não tinham costume de andar sem um véu na cabeça. Mas aquela mulher, meu irmão, ela chegou prostrando, fala a palavra do Senhor, que ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Era um ato, meu irmão, totalmente diferente. Ela enxugava os pés de Jesus. Meus irmãos, então eu necessito de estar aos pés de Jesus. Talvez quanto tempo você não está mais orando a Jesus? Muitas pessoas, irmãos, hoje em dia já entram na igreja, já não dobram mais os seus joelhos para orar. Já tem tido costume assistir os cultos em casa, meus irmãos. Assistir essas lives depois que fez esses coronavírus, nós sabemos. Ficou tipo agora, meus irmãos, todo mundo acha que não é mais necessário nem estar mais na casa de Deus. Meus irmãos, tem muitas pessoas que têm esquecido de
prostrar perante os pés de Jesus. Então, meus irmãos, não basta somente eu vir até a casa de Jesus. Não basta somente eu vir aqui e querer que alguém fale de Jesus. Aquela mulher, ela estava ali ouvindo as palavras de Jesus. Uma pecadora, meus irmãos. Ninguém dava nada por aquela mulher, meus irmãos. Mas ela estava ali prestando atenção. Ela estava vendo o mestre dos mestres. Ela estava observando o maior convidado daquele lugar, meus irmãos. Que nem mesmo o dono da casa estava dando mérito a Jesus. Ele teve tanta oportunidade de estar com Jesus, de escutar Jesus, de fazer mais por Jesus. E ele não fez, meus irmãos. Ele teve uma atitude totalmente diferente. E talvez nós temos tanta oportunidade de fazer algo para Jesus e nós não fazemos. Nós esperamos outras pessoas fazer. Então nós temos aprendido aqui, meus irmãos, nessa palavra, que quando eu venho até Jesus, eu posso chegar vazio, mas eu não posso sair vazio. Eu não posso sair daqui da mesma maneira, meus irmãos. Eu não posso, em nome de Jesus, ouvir a palavra, meus irmãos, e não sentir nada, não levar nada comigo. Porque quando aquela mulher sentiu aquela palavra, meus irmãos, ela bastou ouvir de Jesus. Ela foi apressadamente até o encontro de Jesus. Aleluia. Ela não foi arrastada. Ela não teve uma proposta, meus irmãos, de um grande salário para estar ali adorando a Jesus. Ela não teve o nome dela no cartaz, meus irmãos, para estar ali com Jesus, meus irmãos. Ela não foi divulgada para estar ali. Ela nem foi chamada. Ela era aquela penetra, como nós falamos, que entrou na festa. Mas ela entrou na festa, mas fez naquela ceia, mas ela fez a diferença. Então, quando nós entramos na presença de Jesus, nós entramos assim também, cheio de pecados, todos tortos, cheio de falha, meus irmãos. Talvez muitas vezes pessoas também olham para nós como aqueles fariseus olhavam naquela mulher, naquele cantinho dela, e talvez muitas pessoas também te julgou no começo da caminhada. Talvez muitas vezes ninguém te deu valor. Talvez as pessoas também tenham te olhado. Esse é um pecador, esse é um pecador, esse não tem futuro. Esse, para que está aqui? Ele nem merecia estar aqui. Talvez muitas pessoas diziam dentro do seu coração. Aquele fariseu falava: Jesus por acaso não está sabendo que essa mulher é pecadora? Mas Jesus, meus irmãos, ele sabe. Ele sabia. Porque Jesus, no versículo 44, olha o que Jesus fala para aquele homem. E voltou-se para a mulher e disse: Simão, és tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou aos meus pés com lágrima e enxugou com seus cabelos. Não me destes óculos, mas esta deste, até que entraste, não cessaste de me beijar aos meus pés. Jesus falou: você está vendo, Simão? Eu estive dentro da sua casa, eu entrei dentro da sua casa. Aleluia. E você não me adorou. E você não te fez mérito de mim. Jesus, ele entra na sua casa, ele entra na sua vida, mas fala se você verdadeiramente abrir o seu coração. Se você abrir, porque ele não vai invadir de qualquer maneira. O inimigo entra na sua vida e ele destrói tudo sem permissão. Mas o Senhor não. Ele trabalha no seu coração. Ele usa o Espírito Santo de Deus para falar na sua mente, no seu coração, no seu interior. E é mais necessário você abrir para Ele entrar e fazer morada. E em nome de Jesus, eu venho dizer para você hoje, em nome de Jesus, talvez você até entrou aqui sem mérito nenhum perante os homens. Talvez muitas pessoas que ficaram lá te julgaram. Mas não olhe os julgamentos, não olhe aqueles que estão te falando mal da sua vida. Nem muitas das vezes pessoas, Deus eu falo que muitas das vezes o inimigo usa as pessoas para jogar o nosso pecado na nossa cara.
as nossas falhas lá do passado. Muitas vezes, as pessoas vêm nos julgar e vêm falar sobre coisas, mas elas não sabem, meus irmãos, que Jesus já está trabalhando, que Jesus já trabalhou no seu interior. Elas não sabem o tamanho do preço que você tem pagado e que você vem pagando para estar na casa do Senhor, para estar na presença do Senhor, meus irmãos. Então eu venho falar para você hoje, quando você entrar aqui, traga algo para apresentar para Jesus. Apresente algo para Jesus. Em nome de Jesus. Se você muitas das vezes fala assim, eu não tenho nada. Você tem a sua vida. Jesus te guardou. Você venceu mais uma semana. Você está aqui. Se não fosse Deus, você não teria força para estar aqui. Se não fosse Deus te ajudando, te abençoando no seu lar, te abençoando nos seus negócios, te abençoando no seu trabalho, você hoje não estaria aqui. Mas um dia a mão do Senhor te alcançou e você abraçou a Jesus. Mas eu vim falar muitas vezes você, não deixe de estar aos pés de Jesus. O melhor lugar para você estar, meu irmão, minha irmã, é aos pés de Jesus. Não importa o que o mundo vem falar, não deixe de estar aos pés de Jesus. Não deixe de trabalhar na obra do Senhor, porque aqueles que estão murmurando, tem muitas vezes que levantam muitas pessoas para murmurar, mas poucas para poder trabalhar na obra, para te fazer desânimo. Mas em nome de Jesus, eu não sei porque o Senhor me deu essa palavra. Talvez você se encontre assim também, falando, Senhor, eu não tenho nada. Você tem tudo. Você tem tudo. Você tem fôlego de vida, você tem força, você tem saúde. Talvez você falar, Senhor, eu sou mais um pecador. Mas é um pecador que está em nome de Jesus, nos pés de Jesus. Aleluia. Você deixou tantas coisas. Talvez hoje você nem queria estar aqui, mas você deixou tantas coisas para trás, para estar na casa de Jesus, para estar adorando a Jesus. Então, meus irmãos, isso é precioso para Jesus. E cada coisa que você faz para Deus na casa, na obra do Senhor, não importa se o homem está vendo, meus irmãos. O que é importante, meus irmãos, é guardar tesouros no céu. Não é aqui onde os homens possam ver, meus irmãos. Que talvez o homem não vê o preço que você paga na madrugada. E talvez o homem não vê. Muitas das vezes você evangeliza as pessoas vizinhas na sua casa. Como eu posso evangelizar? Orando. Como eu posso evangelizar? Cantando louvor, meus irmãos. Tem várias vezes, meus irmãos, que a gente não sabe, mas nós estamos evangelizando. Eu tenho costume de botar muitas das vezes na minha casa louvor, ou talvez pregação. E muitas das vezes, os vizinhos, muitas das vezes, não têm força para ir até a casa do Senhor. E uma vez uma vizinha falou, muitas vezes, eu não posso ir na casa do Senhor. Eu não tenho costume de ir na casa do Senhor. Mas eu sou grata, porque eu escuto da sua casa. Olha você ver, meus irmãos, nós estamos evangelizando, nós estamos pregando. Nós achamos que o mundo, os pecadores não estão escutando. Eles estão escutando sim, meus irmãos. Eles veem o que você fala dentro da sua casa. Eles veem o que você está escutando dentro da sua casa. Eles veem a sua atitude, meus irmãos. E muitas vezes, meus irmãos, você pode ganhar essa alma para Jesus. Muitas vezes nós estamos também, muitas pessoas falam que não faz nada na casa do Senhor porque espera algo, porque espera divulgação, meus irmãos. E essa mulher, meus irmãos, ela não esperou nada, ela não queria nada em troca de Jesus. Mas fala, meus irmãos, que ela recebeu tudo, porque Deus, Jesus no final, Ele fala uma palavra para aquelas mulheres: os seus pecados estão perdoados, mulher. Vai em paz, mulher. E aquela mulher sai dali com gratidão. Sabe por quê? Aqueles homens criticavam: quem é este que até pecado Ele perdoa? É esse Jesus. Ele perdoa os pecados quando você verdadeiramente se rende aos pés de Jesus. Quando você entrega tudo para Jesus, Ele ouve, Ele te escuta. E Ele perdoa os pecados. Eu não sei os erros que você tem cometido durante a semana. Eu não sei o que você tem dito durante a
perdão ao Senhor, porque Ele está aqui para te perdoar. O homem, esse homem, meu irmão, que está aqui, muitas das vezes, ele pode te desculpar, mas perdoar é só Jesus. Quem pode liberar perdão verdadeiro é só Jesus, para a sua salvação. É só Jesus. E aquela mulher foi, e não foi de qualquer maneira. Além dela receber perdão, Jesus falou para ela: vai em paz. A paz entrou dentro dela, meus irmãos. A paz de Cristo foi com aquela mulher. Então quem chega perante a Jesus e recebe o perdão e ali entrega tudo para Jesus, ele tem paz no seu coração, porque ele sabe o que está fazendo. Se você está fazendo certo, o que é correto perante a Jesus, não olhe para quem está te julgando, não olhe para quem está falando mal de você. Continua a obra, continua a trabalhar. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho para você: nunca deixe de estar nos pés de Jesus. É o melhor lugar que você tem que estar, é aqui na casa do Senhor. É estar aos pés de Jesus, é estar prostrado a Jesus. E eu agradeço a minha honra e oportunidade, em nome de Jesus, que eu não falei, que Jesus possa falar, que tudo tem que ver com ordem e decência, em nome de Jesus, para a casa do Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer, Deus abençoe, irmão, viu? Ai, que bênção, ai, irmão, é assim que Deus faz, né? O Senhor Deus, Ele conhece o desejo do nosso coração.